boa tarde. No Distrito Federal e em São Paulo, famílias que tiveram de deixar os apartamentos às pressas por causa de problemas estruturais nos prédios onde moram, ainda aguardam para voltar para casa. Nesta edição, vamos falar sobre os direitos de quem passa por esse drama, por essa situação. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal mantém condenação de policiais militares de São Paulo por homicídio de estudante. STF reconhece repercussão geral de recurso que questiona o índice utilizado pelo Banco do Brasil para reajuste de dívidas rurais em março de 1990. E ainda, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que na comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também integra a partilha. O deputado federal Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele também terá de devolver R$750 mil aos cofres públicos. Outras 3 pessoas foram condenadas no mesmo processo e podem recorrer em liberdade. Os delitos foram cometidos quando o deputado foi secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba. A decisão foi proferida pelo juiz Adilson Fabrício Gomes Filho, da 2ª Vara Criminal de João Pessoa. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso e manteve a condenação de 6 policiais militares pelo assassinato de um estudante em 2008. O crime ocorreu durante uma abordagem no bairro de Itaquera, na capital de São Paulo. O julgamento foi realizado em sessão do plenário virtual. A reportagem é de Evne Araújo. O caso ocorreu em uma abordagem a 2 estudantes com frascos de uma substância que os policiais acreditavam ser droga. Os PMs teriam mandado os jovens engolirem o líquido. Um dos rapazes conseguiu cuspir, mas o outro não e acabou passando mal. Levado ao hospital, ele não resistiu. A perícia demonstrou que a vítima ingeriu tricloroetileno, produto usado na fabricação de solventes. Condenados pelo Tribunal do Júri, os réus recorreram da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que confirmou as sentenças. Eles apresentaram um novo recurso, desta vez ao Supremo Tribunal Federal. A defesa dos PMs alegou não haver provas de que eles ordenaram a ingestão da substância química. Além disso, alegou que o caso teria impacto em outras controvérsias sobre a competência da Justiça Militar para julgar casos envolvendo policiais militares. No voto pela rejeição do recurso, o ministro Alexandre de Moraes considerou que não foi comprovada repercussão geral, requisito essencial para o exame de recurso extraordinário pelo STF. Também destacou que as alegações apresentadas pelos advogados são questões legais, sem comprovação de ofensa direta à Constituição Federal. Além disso, os argumentos apresentados no recurso trazem uma versão dos fatos diferente, sendo necessário reanalisar as provas do processo, medida proibida por jurisprudência do Supremo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral de um recurso que questiona o índice utilizado pelo Banco do Brasil para reajuste de dívidas rurais. Em março de 1990, Anderson Arcoverde tem os detalhes. O recurso foi apresentado pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central e pela União contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a favor da Sociedade Rural Brasileira e da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. O STJ considerou que o índice de correção monetária aplicável às dívidas rurais deve ser a variação do BTN fiscal, que corresponde a 41,28%. O Banco do Brasil aplicou o IPC de março de 1990, equivalente a 84,32%. O STJ, então, condenou a instituição e a União a devolver o valor referente à diferença pela correção. No Supremo, o Banco do Brasil, o Banco Central e a União alegaram que, ao julgar outro recurso,
O STF decidiu que o IPC de 84,32% é o índice aplicável para a correção monetária de depósitos de caderneta de poupança que permaneceram disponíveis junto às instituições financeiras. Por isso, as instituições e a União alegam que esse também deve ser o índice para a correção das dívidas rurais. Ao reconhecer a repercussão geral, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, observou a quantidade de ações que pedem a devolução de valores, que fazem com que a causa chegue a 240 bilhões de reais. Ainda não há uma data marcada para o julgamento do mérito do recurso. O podcast Supremo na Semana destaca o início da análise de um recurso contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre a existência de vínculo empregatício entre motoristas e a Uber, empresa que criou e administra a plataforma digital de mobilidade. Carlos Eduardo Cunha traz para a gente os detalhes sobre o podcast. Olá, bem-vindo a mais um podcast. O recurso da empresa está em análise no plenário virtual. Na primeira fase de julgamento, o STF irá decidir se a matéria tem repercussão geral, ou seja, se ultrapassa os interesses das partes envolvidas no processo. Caso positivo, o tribunal julgará o mérito, ocasião em que decidirá se existe ou não o vínculo empregatício, e a tese firmada será aplicada a todos os processos semelhantes, como explicou o Mauro Burlamac, da Secretaria de Comunicação do STF. Eles agora vão analisar se o caso realmente repercussão geral entre uma motorista, o caso concreto é uma motorista de aplicativo e o Uber. Tá? Eles vão dizer, este caso aqui vale para várias pessoas. Segundo o Uber, tem mais de 1 milhão de motoristas de Uber, de aplicativos. Então, se decidir para ele, se for decidido que vai ser repercussão geral, é isso? Isso. Aí vamos decidir esse caso. Ok, caso decidido, vale assim. Vale assim. Então, você colocou bem, começou agora, eles vão decidir primeiro isso. A repercussão geral, o caso realmente interessa para mais gente, tem importância econômica, social, enfim, tem. Eles vão passar uma semana decidindo isso. Decidido isso, que há repercussão geral, aí o processo vai para o relator, ele vai instruir o processo e aí então, julgamento de mérito. Vai acontecer um julgamento de mérito que haverá essa decisão. Então, sem expectativa de que nessa semana vamos ter vamos alguma... jogar o Uber, vai ter uma decisão sobre a questão do Uber, não. Mas começa-se a definir, né, como o Supremo vai analisar essa questão e como vai dar a palavra final. E como eles gostam muito de falar, vão pacificar a questão. O programa, que conta com a apresentação da editora-chefe da Rádio e TV Justiça, Alessandra Castro, traz outros destaques, como a posse de Flávio Dino no cargo de ministro do STF, realizada na quinta-feira, dia 22, e a retomada do julgamento sobre as regras para a distribuição das sobras eleitorais, vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. O podcast Supremo na Semana está disponível em vídeo no YouTube e em áudio na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, vamos falar sobre a situação de famílias que moram em prédios com problemas estruturais. Os detalhes em instantes, voltamos já. A primeira vara criminal do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa e manteve a prisão preventiva de Suzane Martins da Silva. Ela é acusada de enviar bombons envenenados e causar a morte da cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho. O crime aconteceu em maio de 2023 e, de acordo com a denúncia, teria sido motivado por ciúmes de Mário Sérgio Gravital, ex-namorado da acusada e da vítima. Os bombons foram entregues por um motoboy sem identificação de remetente no dia do aniversário de Lindaci. A cuidadora de idosos acabou comendo depois de uma brincadeira infeliz, de seu ex-marido, que disse que o presente foi enviado por ele. A Defesa Civil do Distrito Federal aguarda a conclusão de um laudo ainda nesta semana para saber o que provocou rachaduras em um prédio de Samambaia, uma região administrativa do Distrito Federal. Famílias tiveram que deixar o imóvel às pressas. Este foi o segundo caso de problemas em estruturas de edifícios registrados neste mês. O outro foi em Praia Grande, em São Paulo. A repórter Carolina Chaves conta como fica a situação das famílias que ocupavam esses imóveis.
Esses 2 prédios com kitnets em Samambaia, região administrativa a 32 quilômetros de Brasília, foram interditados pela Defesa Civil na semana passada por apresentar rachaduras. Um dos edifícios estava desocupado, no outro, 4 apartamentos estavam ocupados com 9 moradores. Ivelton é um deles e teve que sair às pressas com a mulher e 3 filhos. Eles são da Bahia e estão na casa de um amigo. É aquela sensação de impotência, porque você vê a sua família na rua e literalmente você não pode fazer nada, porque todas as coisas que você tem lá dentro, você só tem que... não dá para descrever, é uma sensação de impotência. Os bombeiros e a Defesa Civil ainda não sabem o que motivou as rachaduras nas paredes da edificação. Um laudo de segurança deve ser apresentado até quinta-feira. Ivelton e os outros moradores estão recebendo assistência do proprietário. A construtora ofereceu um imóvel para ele morar, até que a casa que ele comprou fique pronta em setembro. Eles me ligaram, ofereceram essa casa para ficar, eu fui lá no outro dia, olhei e falei tudo bem, e a gente está providenciando para fazer a mudança. Na semana passada, em Praia Grande, litoral de São Paulo, 250 moradores também tiveram que ser retirados deste prédio de 23 andares por risco de desabamento. As pilastras do subsolo e térreo da estrutura estavam com rupturas. O prédio, em Praia Grande, com 133 apartamentos, foi construído há 12 anos. Ao contrário de Ivelton, que recebeu o apoio da construtora, as famílias de Praia Grande não receberam nenhum tipo de assistência. Elas estão em casas de amigos e familiares, sem previsão de retorno para suas casas. Bom, é muito dramático, né? A situação em Praia Grande ou aqui no Distrito Federal, em todo o país, para quem passa por esse drama, para a gente entender melhor os direitos dessas famílias que precisaram deixar seus lares. Aqui ao meu lado, no estúdio da TV Justiça, a advogada Clarice Martins, que é especialista em direito imobiliário e é associada ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Bom, explica pra gente, em primeiro lugar, é complicado comprovar de quem é a responsabilidade? Nós vimos na reportagem 2 casos completamente diferentes, né? Mas atestar de quem é a responsabilidade para, a partir daí, cobrar, é um primeiro passo que já é difícil? E por quê? Sim. É um primeiro passo importantíssimo e muitas vezes complicado, certo? Porque vai demandar prova pericial. Então, a simples informação de um pedreiro, de um profissional da construção civil, ela não é vista como prova no judiciário. Então, é preciso elaborar um laudo técnico por um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto ou profissional que melhor se adequa àquela situação, para que possa primeiramente verificar quais são os vícios estruturais existentes, né? E de quem será a responsabilidade pela existência desses vícios. Enquanto esse laudo não sai, quem paga a conta desses moradores que estão pagando aluguel porque não tem moradia ou vivendo na casa de parentes? Veja bem, muitas vezes as pessoas encomendam esse laudo a profissionais, esse laudo é feito por um técnico, né? Ajuiza-se uma ação judicial para que essas pessoas pleiteiem junto ao judiciário uma obrigação de fazer, de reparar esse dano e também os custos com a locação de imóveis enquanto elas não podem retornar para suas casas, né? Faz um pedido liminar e quem responde por isso é aquele causador do dano. Então, muitas vezes, antes do laudo pericial elaborado dentro do trâmite processual, ele já vem com laudo preliminar de um assistente técnico contratado para que verifique de quem é a responsabilidade e já possa, através de liminar, pleitear que se custeie essa estadia enquanto eles não podem retornar para a residência, se é que eles vão conseguir retornar. Quando a responsabilidade é da construtora, isso fica comprovado, a probabilidade de recebimento é maior? Porque nem sempre a responsabilidade é da construtora, pode ser de um morador, por exemplo? Isso mesmo. Quando a responsabilidade é da construtora, muitas vezes a gente tem uma probabilidade maior daquele consumidor vir a receber os reparos, né? Vir a receber
os custos daquilo que ele despendeu, tanto para reparar, né, como para custear aluguéis e tudo mais em outro local. Por quê? Porque se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e aquela construtora, ela tem um lastro patrimonial maior, muitas vezes, que tem como realizar o ressarcimento daquilo. Agora, muitas vezes, quando a responsabilidade não é da construtora, a situação fica um pouco mais complicada, né, Rafaela? Porque muitas vezes próprios moradores, ao realizar empreitadas, não contratam profissionais habilitados, fazem alterações estruturais no imóvel, que acaba por resultar nesses danos. E aí a questão se complica muito mais e a probabilidade de receber também, tamanho é o dano causado, a extensão do dano, dificulta, porque nem sempre aquele morador tem o lastro patrimonial para isso. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas se a pessoa está ali pagando o imóvel financiado, que falta ali, sei lá, anos, né, para acabar de pagar, acontece uma situação dessa, ela pode romper o contrato, juridicamente isso é possível? Sim, na verdade, o que acontece? A responsabilidade vai ser da construtora. O banco, né, o agente financeiro, ele entra como um agente financiador daquela aquisição. Mas acontece que esses contratos de financiamento habitacional, muitas vezes eles são contratos acessórios ao contrato principal de compra e venda com a construtora. E aí, havendo um vício no contrato principal, isso acaba por atingir o contrato acessório, que é o contrato de financiamento. Então, muitas vezes, em que pese o agente financeiro dizer que não há responsabilidade e, portanto, o contrato continuaria com todos os seus efeitos, há a possibilidade de pedir a rescisão contratual por ser um contrato acessório ao principal. Maravilha. Temos mais um minuto, diretora? Podemos, minha diretora deixou fazer mais uma última pergunta. Claro. Bom, quais as orientações para o consumidor? Nós estamos falando de Código de Defesa do Consumidor, esfera criminal também? Isso. Existe aí a possibilidade do consumidor pedir a reparação civil pelos danos causados, a obrigação de reparar os danos, lucros cessantes em relação a imóvel que deixou de ser locado naquele período, ou então família que teve que sair do imóvel e aquele aluguel ser custeado. Então, existe sim a responsabilidade civil da construtora e também a responsabilidade criminal. Perfeito, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. Até a próxima. A seguir, imóvel comprado com dinheiro de apenas um dos cônjuges também integra a partilha na comunhão parcial de bens. As informações em instantes, voltamos já. Um agricultor com visão monocular vai receber o benefício do auxílio-doença. O direito foi reconhecido pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como mostra a repórter Ana Paula Souza. O benefício foi negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com o argumento de que a visão monocular só é incapacitante nas atividades que demandem visão detalhada dos dois olhos. Desse modo, não seria impeditiva para as atividades de agricultor. Mas um laudo pericial judicial constatou que o agricultor apresenta incapacidade parcial e permanente devido à deficiência física provocada por acidente de trânsito que ocasionou a perda total da visão do olho esquerdo. O relator do caso, desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha, destacou o entendimento da segunda turma do TRF1 de que a visão monocular autoriza a concessão de benefício por incapacidade em casos como esse, tendo em vista a própria natureza do trabalho e os riscos que ele implica, devendo ser levadas em conta as condições pessoais do segurado e as atividades exercidas. Assim, o magistrado concluiu que o beneficiário faz jus ao benefício de auxílio-doença desde a constatação da incapacidade, devendo ser mantido até que o autor seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando não recuperável, que seja aposentado por invalidez.
Um técnico de segurança conseguiu reverter a demissão por justa causa aplicada após uma explosão em uma distribuidora de gás. Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, não ficou comprovado que o profissional teve culpa pelo acidente. A reportagem é de Pablo Lemos. O técnico de segurança do trabalho era empregado da Liquigás Distribuidora. De acordo com o processo, ele foi acusado pela empresa de negligência e indisciplina por causa de uma explosão durante o horário de expediente. Em defesa, o profissional apresentou provas de que estava fora da empresa no momento do acidente, causado pela realização de uma solda na área de operação de gás. Ele também comprovou que não havia sido consultado sobre a execução do procedimento. A explosão ocorreu em uma das distribuidoras da Liquigás em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um homem morreu e diversas pessoas ficaram feridas. O acidente, inclusive, causou danos em imóveis situados a mais de 300 metros do local. No processo, a distribuidora defendeu que o técnico deveria ter suspendido o serviço enquanto se ausentava, porque a quantidade de gás tinha de ser medida periodicamente. O empregado, ao pedir a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias, apresentou um documento de interdição do local por falta de condições mínimas de segurança. Para ele, falhas nos processos da própria empresa, sobre os quais ele não tinha interferência, foram a causa da tragédia. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, acolheu o recurso do técnico em segurança do trabalho. O TRT concluiu, entre outros argumentos, que a principal causa do acidente foi um vazamento de gás potencializado por uma estrutura clandestina que servia de depósito de botijões de gás, construída em 1985. Mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Liquigás na primeira turma foi o desembargador convocado João Pedro Silvestrin. Eu examinei com bastante cuidado os termos em que o regional proferiu o acordo e afastou a questão do reconhecimento da justa causa, mas me parece que, para concluir de forma diversa, eu teria que efetivamente reexaminar o conjunto fático probatório, porque o regional ele fez a valorização da prova, e a valorização da prova ela se dá no âmbito ordinário e não no âmbito extraordinário. A primeira turma seguiu o entendimento do desembargador convocado no sentido de rejeitar o recurso devido à impossibilidade de reexaminar fatos e provas. Assim, ficou mantida a decisão do regional, que reverteu a demissão por justa causa do empregado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na comunhão parcial de bens, imóvel comprado com recursos de apenas um dos cônjuges também integra a partilha. Confira na reportagem de Jéssica Castro. No caso analisado, depois de se divorciar, uma mulher ajuizou a ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento com a respectiva divisão igualitária. Reconhecida a partida pelo juízo de primeiro grau, o ex-marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que excluiu um dos imóveis da partilha, entendendo que a aquisição ocorreu com o uso de recursos depositados na conta corrente do homem, provenientes exclusivamente do trabalho dele. Com o trânsito em julgado do processo, a mulher ajuizou a ação rescisória com o argumento de que o Tribunal Fluminense, ao não reconhecer o direito da autora à ameação do imóvel do casal, teria violado o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Estado julgou improcedente a ação rescisória. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da mulher para determinar a partilha do imóvel. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, porque a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa mesma regra quando o bem estiver em nome apenas de um dos cônjuges. 8 novos desembargadores tomaram posse no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja como foi a solenidade na reportagem de Fernanda Fernandes. Tomaram posse em sessão solene os novos membros do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ao todo, 8 desembargadores. 6 são juízes de carreira: Rodrigo Roberto Curvo, Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, Lídio Modesto da Silva Filho, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vandimara Galvão Ramos Paiva Zanolo e ainda José Luiz Leite Lindotti. E 2 ocupam agora as vagas destinadas ao Ministério Público Estadual e à OAB.
o promotor de justiça Marcos Regenoldi Fernandes e o advogado Hélio Nishiyama. A solenidade, realizada no cenário rural em Cuiabá, foi bastante prestigiada por familiares, amigos e autoridades. Com os empossados de hoje, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso passa a contar com um colegiado de 39 magistrados, sendo 28 homens e 11 mulheres. E para a chefe do Judiciário Estadual, a cerimônia aqui representa uma nova era para a Justiça mato-grossense. Isso significa também um aumento na força de trabalho, gente nova, cabeças novas, ideias novas, tudo isso vem a acrescentar no nosso desejo de que a eficiência seja sempre o nosso foco maior em todos os esforços, em todos os investimentos, para que o Tribunal de Justiça possa prestar serviços de excelência, assim como todos os nossos fóruns, todas as nossas comarcas. As marchas contribuiu com o aperfeiçoamento, com o mestrado de alguns que estão subindo, né? Então a gente fica orgulhosa de saber que nós temos pessoas que estudou na nossa escola e que hoje já são desembargadores. Ao todo, por meio de uma lei complementar de 2020, foram criadas 9 vagas para desembargadores do TJ de Mato Grosso. Mas só 8 tomaram posse na sessão desta quarta-feira, porque um dos que ascenderam ao desembargo foi o então juiz Sebastião de Arruda Almeida, empossado no fim do ano passado. Hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau.